Boa tarde. Vamos dar início a mais uma entrevista no âmbito do projeto Name News, cujo objetivo é recolher memórias sobre o consumo das notícias ao longo da nossa vida. E hoje temos aqui como convidado Pedro Reis, a quem agradeço muito a disponibilidade para vir aqui conversar um bocadinho connosco. As primeiras perguntas que eu gostaria de colocar são uma espécie de introdução pessoal e algum contexto para percebermos melhor as respostas às perguntas seguintes. Portanto, eu começava por perguntar ao Pedro se podia contar-nos um pouco mais sobre si, portanto, a sua idade, local de nascimento, o nível de escolaridade, estas perguntas um pouco mais contextuais. Boa tarde, Elsa. É com grande prazer que estou a colaborar neste projeto e a participar nesta entrevista. Muito obrigado pelo convite, antes de mais, também. E as minhas felicitações, já agora, a todo o grupo que está a conduzir este projeto e a realizar estas entrevistas no âmbito justamente desse projeto. Pois, o meu nome é Pedro Reis, 57 anos, nasci em Vila Nova de Gaia, cresci na cidade do Porto. A minha formação académica é em Letras, com licenciatura na Faculdade de Letras do Porto, que depois prosseguiu com mestrado e doutoramento também na área de Letras e Estudos Literários na Faculdade de Letras de Lisboa, da Universidade de Lisboa. E, posteriormente, um pós-doutoramento que realizei em parceria com a Universidade de Fernando Pessoa e Nova Southeastern University de Fort Lauderdale, Flórida. E esse pós-doutoramento já foi relacionado com temas de e-learning, tecnologias educativas, portanto, fazendo já a ponte entre humanidades e o digital. E mais especificamente em questões relacionadas com modelos pedagógicos e ensino à distância, formação online, em que acabei por me especializar. Atualmente ocupo o cargo da direção da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais e sou professor aqui na Universidade já há cerca de 25 anos, creio. Ok, muito bem. A segunda pergunta tem a ver com o seu contexto familiar, o ambiente em que cresceu, portanto, se nos pudesse dar alguma contextualização em termos de profissão dos pais, com quem é que vivia, em que altura é que saiu de casa, se tornou autónomo, não é? Que tipo de condições sociais e culturais é que viveu nessa altura? Como disse há pouco, eu nasci em Vila Nova de Gaia, mas cedo a minha família se deslocou para o Porto e eu cresci na cidade do Porto. E fiz toda a escolaridade na cidade do Porto também, até, como disse há pouco, à universidade, ao nível da licenciatura. O meu contexto familiar é um contexto de origens com alguma humildade, relativamente humildes. Estamos a falar de um período em que uma parte muito significativa da população portuguesa tinha a sua vida, a sua existência um pouco condicionada pelas condições proporcionadas pelo Estado Novo, com alguma falta de oportunidade de acesso à educação, e o meu contexto familiar é um pouco condicionado por isso. Portanto, os meus pais tinham uma escolaridade básica e, em termos de profissão, exerciam profissões um pouco indiferenciadas ao nível do comércio e dos serviços. Certo. Eu, com o apoio dos meus pais e também da minha avó, também tinha uma ligação muito grande à minha avó, sempre estudei no ensino público, no Liceu Rodrigues de Freitas, na Escola Secundária Rodrigues de Freitas, até ao 12º ano, fiz lá todo o ensino secundário e depois passei para a Faculdade de Letras, portanto, e fui já na minha geração, e portanto, ao nível familiar e entre os meus primos, já houve essa possibilidade de ascendermos a níveis de educação mais altos. Coisa que na minha família sempre foi muito valorizado, mas como disse há pouco, as oportunidades não eram muitas para as gerações anteriores. Mesmo assim, não
todos os primos, não todos os jovens da minha geração, não todos os membros da família da minha geração ascenderam a ensino superior, mas isso aconteceu comigo. Tive alguma formação complementar para além da escolaridade regular, digamos assim, em termos de institutos especializados, de línguas, alguma formação especializada também noutros domínios, como cinema, por exemplo, e outras coisas que, à medida que se foi formando a minha vocação e os meus interesses, eu fui sempre complementando a minha formação escolar e académica regular com essas outras formações e com esse outro envolvimento com entidades e organismos culturais e de formação na cidade, mas mais especificamente na cidade do Porto. Depois, ao nível de mestrado e doutoramento, aí já frequentei um ambiente diferente, não é? Em Lisboa. Toda essa minha formação avançada foi feita nesse contexto, embora profissionalmente eu tenha exercido a atividade no Porto, no Instituto Politécnico do Porto durante algum tempo, onde tive uma passagem por cerca de 4 anos, e depois aceitei definitivamente o convite para ficar em exclusividade aqui na Universidade de Fernando Pessoa, e isso aconteceu, e todo o meu percurso é essencialmente feito nesta instituição. Quanto à saída do ambiente familiar, isso aconteceu quando constituí família, não é? E, portanto, quando tinha 26, 27 anos, foi quando saí do ambiente familiar e constituí família e criei um núcleo familiar autónomo. Ok, muito bem. Passávamos agora então para as memórias que possa ter relativamente ao consumo de notícias, portanto aqui mais centrados na infância, na juventude e inícios da idade adulta. Portanto, a primeira pergunta seria se a sua família se interessava por notícias, tem memória da sua família se interessar por notícias quando era criança, quando era adolescente? Havia comentário às notícias em casa? Tem memórias disto ou não? Sim, sim. Eu vivia com os meus pais e também passava bastante tempo com a minha avó, como disse. E tanto em casa dos meus pais como em casa da minha avó havia a presença regular de alguns jornais, principalmente o Jornal de Notícias, mas também o Comércio do Porto, por vezes o 1º de Janeiro, enfim, os jornais da cidade. Sim. E, para além disso, também se dava bastante atenção aos noticiários, particularmente o noticiário da hora de jantar, o noticiário das 8. Os temas dos noticiários eram depois normalmente abordados, complementado, como dizia, também com o facto de termos contacto com os jornais e também lermos as notícias nos jornais. Portanto, mas havia assim alguma área onde incidisse mais o comentário ou as notícias eram comentadas e prestava-se atenção a todos os temas de uma forma geral? Ou havia algum mais... Prestava-se atenção aos temas da atualidade, de uma forma geral, sejam os temas da política, sociais, económicos, internacionais, enfim. Ok, muito bem. Portanto, os meios que usavam em casa para acompanhar as notícias seriam principalmente jornais e a televisão. E a televisão. Alguma memória relativamente a um programa de televisão seria o noticiário, não é? Por exemplo, mas tem memória de algum locutor, de algum jornalista, de algum programa específico, por exemplo? Sim, especificamente, confesso que talvez não, mas recordo-me dos jornalistas de uma determinada geração, da RTP, porque na altura só existia a RTP, não é? Uma vez que o advento das televisões privadas só se dá nos anos 90, e estamos a falar de hábitos de consumo que na minha geração se situam ali na transição democrática, não é? Portanto, eu tinha 7 anos quando se deu o 25 de Abril, e, portanto, estava a entrar na escola primária, estava
no início da minha formação educativa, cívica, e, portanto, as notícias, tanto na televisão quanto nos jornais, tinham que ver com este enquadramento, com este contexto histórico, não é? E, portanto, eu sempre me habituei a atribuir aos mídia, e em particular à imprensa, esse papel importante de permitir acompanhar todo esse processo da transição democrática, da implementação e da constituição de um sistema democrático em Portugal. E, portanto, em certo sentido, eu beneficiei desse contexto, não é? De ter começado desde os meus 7 anos, desde a fase em que se dá essa formação educativa e cívica, com aprender a ler, acompanhar os temas que eram abordados na família, etc. Tudo isso foi acompanhado já por uma imprensa livre, né? Por uma imprensa onde já não se aplicavam os mecanismos da censura que se verificavam no Estado Novo e no período anterior a 1974. Portanto, tenho essas memórias dessa imprensa livre e da importância muito marcante da televisão, da RTP, da televisão pública, não só ao nível dos noticiários, mas também programas culturais. Ao nível dos noticiários, aquela geração de jornalistas de que falávamos há pouco, Raul Durão, Fialho Gouveia, enfim, todos esses nomes, Joaquim Furtado, que teve inclusive um papel, como é sabido, no próprio dia e na fase da Revolução, de 25 de Abril. E quanto aos programas culturais, figuras marcantes da televisão e que tinham, digamos assim, um impacto significativo na sociedade enquanto modelos de pensamento e de lançamento de temas de reflexão através dos seus programas. Recordo-me David Mourão Ferreira, Vitorino Nemésio. Sim, tenho essas memórias. Portanto, a televisão e os jornais. E relativamente à rádio? Há memórias da rádio também ligada a esta parte mais infantil, adolescente, ou nem tanto? Não, de facto não havia tanto hábito de ouvir a rádio. Isso não se verificava tanto. Não havia, creio eu, no meu modo de vida, assim, tanta oportunidade para ouvir a rádio. Nas deslocações de manhã, elas eram feitas ou a pé ou em transportes públicos. Pois, portanto, não havia tanto aquilo de ouvir rádio quando está no carro. Quando está no carro, portanto, as deslocações eram feitas a pé ou em transportes públicos. E depois à noite havia mais o hábito de ver televisão e depois, enfim, enquanto jovem e em idade escolar, deitar, preparar para o dia seguinte e, portanto, não havia muito contacto com a rádio. Não? Relativamente à sua experiência de começar a interessar-se pessoalmente pelas notícias, uma coisa é o ambiente que nós temos em casa e até certo ponto é determinado pelos nossos pais ou as pessoas com quem nós vivemos. Mas consegue dizer qual foi o ponto em que pessoalmente se passou a interessar pelas notícias e prestar mais atenção a algumas notícias do que outras, portanto, entrar ali a sua escolha pessoal? Sim. Então. Como eu estava a dizer há pouco, portanto, a minha adolescência e juventude dá-se ali naquele período pós-25 de Abril. E nessa fase a sociedade portuguesa moderniza-se bastante e surgem projetos novos e há uma fase que eu considero que na altura na sociedade portuguesa foi bastante estimulante, ali em fins dos anos 80, início dos anos 90, ao nível da imprensa, com a fundação de jornais como o Independente, o Público, e ao nível dos mídia, também o advento das rádios locais e de rádios privadas, e nessa altura, por acaso, passei a interessar-me um pouco mais pelas rádios,
porque havia mesmo no meu círculo de amigos e pessoas conhecidas, bastantes pessoas com ligações às rádios, particularmente às rádios locais, que a certa altura houve assim, um boom muito significativo desses projetos, e eu acompanhei um pouco. Mas depois, como estava a tentar dizer, em relação aos mídias a nível nacional, também o advento das televisões privadas, a SIC, a TVI, e tudo isso se dá no início dos anos 90. E, portanto, eu achei muito estimulante esse período e é talvez aí que se verifica uma opção mais pessoal e uma transição de familiaridade com os jornais, como por exemplo o Jornal de Notícias, como eu estava a dizer há pouco, para outros, aqueles surgidos nessa altura, e que eu encarei com grande entusiasmo e passei a ser um leitor regular, assíduo do Público, por exemplo, ou do Independente. Quer dizer, acho que nessa altura algumas pessoas desempenharam um papel muito importante nos mídias em Portugal. A criação do Jornal Público, creio que foi em 1990, o primeiro diretor foi o Vicente Jorge Silva, cofundador também desse jornal, enfim, com um projeto que vinha de um grupo empresarial, como é sabido, não é? Do Grupo Sonai, impulsionado pelo engenheiro Belmiro de Azevedo, pronto, realmente era um jornal que marcava uma diferença muito grande relativamente aos outros jornais existentes em Portugal nessa altura. Com dossiês temáticos, com, enfim, abordagens mais aprofundadas, procurando ir ainda mais ao encontro daquela vocação e daquele papel importante nos mídias, de esclarecimento da opinião pública, de contribuir para uma opinião pública informada, e, portanto, nesse sentido, eu acho que foi realmente um projeto que contribuiu muito para consolidar a democracia em Portugal e para afirmar realmente a imprensa e os mídias como um pilar muito importante na democracia. Já, por exemplo, o Independente foi também muito estimulante e muito interessante ver aquele contraponto semanal entre o Expresso, que era um projeto que já enraizado na sociedade portuguesa há mais tempo, mas também com enfim, uma estrutura muito sólida e muito forte, e o Independente também a procurar fazer uma diferenciação, com realmente uma linha editorial assumidamente combativa, com um jornalismo de investigação, que em certo sentido também o Independente desempenha um papel que se poderá considerar, creio eu, pioneiro, algo pioneiro no jornalismo de investigação na sociedade portuguesa naquela altura. E, portanto, também aí, por exemplo, o Independente, creio que contribuiu para consolidar também esse papel dos mídias como um papel de fiscalização do poder político, de contribuir para denunciar aqueles aspectos que pudessem não ser tão corretos na sociedade portuguesa, ou mesmo, enfim, casos que merecessem denúncia de corrupção, de abuso de poder, etc. E com isso também procurar uma maior responsabilização dos governantes. Portanto, creio que são projetos que desempenharam um papel muito positivo neste sentido. Se me pergunta acerca de interesses ainda mais específicos, também creio que posso falar do Jornal de Letras. Certo. O Jornal de Letras, como era comumente reconhecido, identificado, mas que na realidade a sua designação total era Jornal de Letras, Artes e Ideias, e realmente desempenhava um papel importante neste contexto. E eu cheguei a ser assinante e, portanto, era um leitor assíduo do Jornal de Letras. Tenho, aliás, ainda em casa uma coleção que eu acho que é bastante significativa de todos os números que, ao longo dos anos, como assinante do jornal, eu fui colecionando. E com isso acompanhava regularmente a atividade cultural do país. E nesse contexto, já que estamos a falar de alguns jornalistas,
O José Carlos Vasconcelos também desempenhou um papel importante na condução desse projeto, pelo menos na fase em que eu era assinante e leitor mais assíduo. Assim como, quando falamos do Independente, também é importante mencionar, com certeza, Paulo Portas, Miguel Esteves Cardoso, Vasco Polido Valente, que também desempenharam um papel muito importante. Como o Vicente Jorge Silva, como já referi, ao nível do público, e também depois todo aquele período, quase uma década, em que a direção do Jornal Público foi assumida pelo José Manuel Fernandes, seguido depois de Bárbara Reis. Enfim, são pessoas que considero que desempenham um papel importante no cenário dos mídias e da imprensa em Portugal. Relativamente aos momentos em que lia e as situações em que lia, por exemplo, jornais ou eventualmente até revistas, durante a sua adolescência e juventude, onde é que tinha acesso? Portanto, já mencionou que era assinante, mas relativamente aos outros, em casa, numa biblioteca, eventualmente, como é que acedia aos meios? Comprava-os? Sim, comprava regularmente. Sim. Do Jornal de Letras cheguei a ser assinante, por exemplo, e de outros jornais. O consumo era feito também em locais públicos, ou nos cafés, porque havia muito hábito de alguns cafés terem jornais disponíveis para os clientes, bibliotecas, enfim. Ok, muito bem. Portanto, relativamente à rádio, já numa fase mais tardia, tem memória de escutar notícias na rádio ou, tal como na infância, nem tanto? Mais tarde, sim, porque a partir do momento em que passei a deslocar-me mais de carro, por exemplo, já se tornou mais regular o contacto com a rádio nas deslocações, e a esse nível, por exemplo, também guardo a recordação e a grata memória também de um projeto importante ao nível da rádio em Portugal, como é a TSF, por exemplo, não é? Ao nível da informação. E por isso, nessa altura, por exemplo, também era ouvinte da TSF, sendo que o consumo de rádio era mais localizado nos períodos de deslocações, por exemplo, quando fazia de carro, e sendo que normalmente a opção era por estações noticiosas. Antena 1, TSF. Relativamente a programas de notícias na televisão, aqui já num momento em que já temos muito mais canais, etc., em que canais é que, se tem este tipo de consumo de programas de notícias, em que canais? Quais? Lembro-me de um programa, a Grande Reportagem, por exemplo, que foi conduzida durante muitos anos pela Margarida Marante, e creio que era na SIC. Creio que não estou errado se disser que o Miguel Sousa Tavares também conduziu esse programa durante algum tempo. Era um programa que eu seguia com interesse, e outros programas, para além dos noticiários regulares, que fossem com dossiês específicos sobre temas de atualidade, etc., eu normalmente tinha interesse em ver. O que acontece, de resto, ainda hoje, não é? Tem programas como a Grande Entrevista, por exemplo, agora na RTP1, que também tenho normalmente interesse em seguir. E outros programas de debate. Muito bem. Tem memória de conversar sobre notícias com amigos, colegas, professores, familiares? Tem ideia de as notícias serem objeto de discussão nestes grupos? Sim, eu diria que constantemente. Não é? Ok, muito bem. Agora, passando uma fase um pouco mais recente, portanto, que tem a ver com mudanças na forma de consumo das notícias, portanto, vamos colocar pós-internet, não é? Pós-advento da internet. Portanto, a primeira pergunta aqui seria se acompanha notícias na internet e se sim, desde quando? Da internet, sim. Eu acho importante a passagem dos títulos de imprensa clássicos da versão papel para o online,
Sim. E à medida que essa realidade se foi consolidando, eu também fui acompanhando essa transição. Sim. Daí que, por exemplo, a subscrição do Público, ou do Expresso, ou de outros títulos, por vezes com subscrição especificamente, outras vezes acompanhando os sites desses títulos, é algo que eu acompanho e faço esse consumo com alguma regularidade. Assim como também enfim, o jornalismo online, creio que tem outras características, mas permite, creio eu, acentuar a dimensão da opinião dos cronistas e, enfim, contribui ainda mais para não só uma divulgação dos acontecimentos quase que em tempo real, ou praticamente em tempo real, mas também uma difusão ainda mais alargada de opiniões. E eu acho isso bastante positivo. Portanto, acede diretamente a sites de meios jornalísticos ou vai lá ou apenas vê notícia através das redes sociais? Acede diretamente a alguns sites? Acedo aos sites dos jornais, das televisões, sim, normalmente muito bem. Tenho esse tipo de favoritos. Certo. E faço esse tipo de consultas. Relativamente a jornais ou revistas, continua a lê-los em papel ou neste momento só os consulta online? Praticamente só online, nesta altura, sim. Ok. E é assinante de algum neste momento? Sim. Ok. Do Público e do Expresso. Do Público e do Expresso, ok. Relativamente, agora um bocadinho, relativamente à parte das redes sociais como forma de se manter informado, usa as redes sociais com o objetivo de se manter informado ou não com este objetivo? Não com o objetivo de manter informado e mesmo com outros objetivos de integração social com bastante parcimónia. Portanto, não sou um grande adepto nem grande frequentador das redes sociais. Por exemplo, nunca usou o YouTube como forma de se informar sobre alguma coisa? Sim, para questões de caráter, sim, como diz, pontualmente e para questões de caráter muito prático, em abordagens muito pragmáticas. Mas não Instagram, nem Twitter, nem Facebook, nem TikTok. Não. Muito bem. Bom, relativamente vou perguntar outra vez relativamente à rádio, porque queria levar a questão também um bocadinho para os podcasts, que não sei se é um hábito que tem, de ouvir podcasts ou não, mas a pergunta teria a ver também com isto. Portanto, se houve rádio tradicional e se há o hábito de ouvir rádio durante a condução, sim, mas alguma vez houve online para ouvir podcasts ou alguma situação desse género? Sim. O podcast é um formato que nos últimos anos se tem vindo a generalizar e a ter bastantes cultores e consumidores também. E, portanto, dentro dessa gama alargada de podcasts, eu identifico alguns que realmente me algum interessam. Exemplo de algum que costume seguir com alguma regularidade? Ou não? Não especificamente seguir com regularidade, mas pontualmente quando o tema, quando o assunto me chama a atenção ou quando alguém recomenda, eu acompanho. E acho que, sinceramente, que o podcast é um formato que acaba por se interseccionar entre rádio e internet, porque não é um consumo equivalente ao da rádio, na medida que é muito mais flexível, não é? Mas, por outro lado, também tem exclusivamente essa dimensão de áudio e, portanto, são formatos de interseção, como é o caso, por exemplo, dos audiolivros, não é? E esses formatos que interseccionam outros modelos mais clássicos e mais estanques são formatos realmente interessantes, mas que eu vou acompanhando pontualmente e à medida. Mas há algum tipo de preferência quanto à temática? Conteúdos mais relacionados com conteúdos de atualidade ou mais de entretenimento? Conteúdos de atualidade. Temas políticos, sociais, económicos. Portanto, esta pergunta já está um pouco respondida, mas programas de debate, por exemplo, na televisão, tem interesse?
Sim. Sim? Sim. Em que situações é que costuma ouvir estes programas de debate? Sempre? Pronto, eu também confesso que não tenho muita disponibilidade para acompanhar com regularidade programas de televisão. E, portanto, o consumo de televisão não é um consumo regular, certo, em que dedica algumas horas do dia para ver televisão. Isso não acontece. Por isso é necessário que haja ou algum programa que eu sei que vai acontecer, certo, e que tenha interesse em acompanhar, ou alguma recomendação que me seja feita e que eu acolha e realmente veja o programa. Nestes casos isso acontece e, portanto, não se trata de seguir um programa especificamente, mas de ir vendo um ou outro programa quando o tema é de interesse. Okay. Sendo que esses programas que vejo são normalmente programas de informação sobre diferentes temas da atualidade, tanto nacionais como internacional. Okay. Recebe newsletters ou alertas noticiosos por e-mail ou em apps que tenha? Sim. De algumas organizações ligadas ao ensino, mas também das Nações Unidas, fruto de uma ligação que tenho por via de uma colaboração já com alguns anos e com alguma regularidade. Okay. Portanto, sim, recebo algumas newsletters. Ok. E relativamente a notícias que possa receber através de grupos do WhatsApp, ou Telegram, ou outras aplicações de mensagens deste tipo, é uma utilização habitual, receber notícias através deles ou nem tanto? Não. Ok. Não. Muito bem. Bom, agora passávamos para outro ponto da entrevista que tem a ver com o impacto pessoal que algumas notícias mais marcantes possam ter sido. Pronto, a pergunta seguinte é muito genérica e aqui realmente interessa-nos saber o que é que as pessoas se recordam. Recorda-se de notícias que lhe tenham causado um forte impacto? Sim, quais? Não tem que ser todas, mas alguma que... Algumas. Sim. Sim. Isso pode ser em qualquer altura da vida, não tem que ter sido recente, pode ter sido há bastante tempo, não há problema. Olha, recuando mais no tempo, a morte de Francisco Sá Carneiro, por exemplo, que, enfim, creio que na altura causou um impacto muito profundo na sociedade portuguesa, com alterações políticas, também todas as circunstâncias do acidente, que durante muito tempo não estiveram cabalmente esclarecidas e eventualmente até hoje muitas pessoas poderão questionar efetivamente o que terá acontecido. Essa foi uma notícia muito marcante. Eu na altura era estudante do ensino secundário, do liceu, e o impacto foi de tal ordem que durante cerca de uma semana não tivemos aulas e durante muito tempo aquele foi um tema muito premente na sociedade portuguesa. Depois, ao nível das eleições presidenciais, por exemplo, a eleição do general Ramalho Yanes, as eleições sucessivas, tanto de Mário Soares como de Cavaco Silva, também acompanhava esses processos e essas notícias. Interessava-me bastante pela maneira como a sociedade portuguesa se ia evoluindo e a integração europeia, por exemplo, também. Um momento muito marcante, não é? Da adesão à então CEE, Comunidade Económica Europeia, na mesma altura que Espanha, e ali numa cerimónia no Mosteiro dos Jerónimos, com a assinatura por parte de Mário Soares em representação de Portugal e Filipe González em representação de Espanha. Eu encarei esse momento, como creio que a generalidade da população portuguesa, como a confirmação de uma viragem marcante, não é? De um país que durante uma grande parte do século XX era um país essencialmente voltado para o continente africano e que, a partir da implementação do sistema democrático, foi dando passos no sentido de se posicionar num outro contexto e de ter um outro posicionamento geoestratégico, e aquela adesão à Comunidade Económica Europeia
era um marco realmente decisivo dessa transição, dessa viragem de Portugal muito mais voltado para o continente europeu. E já no século XXI, o atentado em Nova Iorque, não é? A queda das Torres Gêmeas, que também tem um impacto significativo no mundo. E depois, mais recentemente, todas estas questões ligadas, logicamente, com os fatores de preocupação da ordem mundial e que acabam também por nos afetar, como a guerra na Ucrânia, o conflito israelo-árabe há tanto tempo e sem que se vislumbre uma solução para o problema. Pronto, tudo isso são notícias que vou acompanhando com interesse e com regularidade. Alguma notícia mudou, influenciou a sua forma de ver o mundo ou a sua vida pessoal? Há alguma notícia que tenha tido um impacto realmente grande na sua vida ou que tenha influenciado o modo como passou a olhar para as coisas ou não? Que essa influência tenha sido uma influência pessoal, não creio, não me recordo, assim, de momento não me ocorre algo que tenha criado esse impacto. Agora, que, por exemplo, a queda das Torres Gêmeas, o atentado em Nova Iorque, me tenha causado a sensação de que a ordem mundial, o modo de nos relacionarmos entre países, entre culturas, etc., que poderia ter um impacto muito profundo. Sim, fiquei com essa percepção. Assim como dizia há pouco, os passos decisivos de viragem do nosso país para a Europa também criou em mim essa sensação de que, enquanto cidadão português, o nosso posicionamento, não só o meu, como o dos meus filhos, etc., passa a ser um posicionamento num contexto mais alargado. Deixamos de ser, eventualmente, apenas cidadãos portugueses. As nossas fronteiras poderão deixar de ser única e exclusivamente as fronteiras de Portugal para passarem a ser, pelo menos, as fronteiras da União Europeia. Temos um contexto mais alargado de posicionamento, de mobilidade, de afirmação, tanto a nível pessoal como profissional, não é? Pelo menos no contexto da União Europeia. Portanto, eu senti, se quiser falar de um marco, retomo o que dizia há pouco relativamente à adesão de Portugal à Comunidade Europeia. Aí creio que sim, que é uma notícia que me criou a sensação de que poderia ter um impacto muito decisivo nas nossas vidas, não tanto a nível pessoal, mas a nível da nossa vivência coletiva e da nossa identidade nacional. E na sua percepção, as notícias moldam a forma como nós compreendemos os acontecimentos? A forma como as notícias nos são transmitidas? Transmitidas, sim. Eu acredito que sim. Acredito que sim, mas também aí eu encontro as virtudes da imprensa livre, do jornalismo livre. Porque havendo pluralismo, havendo diversidade de fontes, nós podemos consultar uma mesma notícia, um mesmo tema a ser abordado por diferentes fontes e desse confronto podemos ir formando a nossa própria opinião de uma forma o mais esclarecida possível. Portanto, o jornalismo livre tem esse contributo decisivo para a formação de uma opinião pública informada, esclarecida, e é justamente nesse pluralismo e nessa diversidade das fontes que eu acredito que nós possamos recolher as informações da forma mais credível e, portanto, que não haja um efeito pernicioso de a nossa percepção das coisas ser moldada pela forma como um determinado órgão de comunicação nos faça chegar a informação, se não nos deixarmos dominar exclusivamente por uma única fonte de informação. Eu posiciono-me muito neste sentido.
Pronto, a próxima questão tem a ver com a forma como nós interagimos com as notícias. Portanto, as notícias ajudam de alguma forma a recordar certos momentos históricos ou pessoais, sente uma ligação daquilo que é transmitido a nível noticioso com as suas memórias pessoais ou observa um pouco mais como observador externo? Há um impacto nas suas memórias ou não? Sim, eu diria que sim, que há como que uma interseção das duas coisas, não é? Como dizia há pouco, ao lembrar a notícia da morte de Francisco Sá Carneiro, lembrei-me que, sendo eu na altura estudante do liceu, estivemos praticamente uma semana sem ter aulas, não é? Portanto, é claro que determinadas notícias me fazem avivar as minhas memórias pessoais. Mas, assim como, por exemplo, também senti com grande satisfação quando em 1986 eu tinha 20 anos e Portugal estava a entrar na Europa e, pronto, isso também me fez sentir bem. Mais esperançoso, digamos assim, para a vida adulta, para a vida futura. E sobretudo porque nessa altura já tinha uma noção mais plena do que tinham sido as vivências das gerações anteriores às minhas, como é o caso dos meus pais, como começamos a falar, e de outras pessoas da minha família e de outras famílias, do contexto social, que enfim, que tiveram talvez as suas vidas mais condicionadas do que aquilo que eu sentia que seria o meu caso, porque poderia ter outras oportunidades, não é? o que se veio a confirmar. E que suponho que para as gerações futuras se confirme ainda mais. Mas, portanto, isto para dizer que há essa ligação das notícias com questões pessoais, mas também eu vejo, sobretudo no jornalismo, essa virtude de contribuir para manter viva a história do país. E, em certo sentido, também contribuir para a afirmação da identidade nacional. A identidade nacional vai-se moldando também com o fluir do tempo e o jornalismo vai fazendo esse registro, vai mantendo viva essa memória, vai documentando essa mesma evolução da identidade nacional, não é? Se quisermos pegar em dois momentos, não é? Se nós pensarmos, por exemplo, naquilo que seriam as notícias nos jornais nos anos 40 ou 50 ou 60 do século XX. Eram coisas muito mais direcionadas, como dizíamos há pouco, para o ultramar português, para um Portugal que vivia bastante isolado do resto do mundo, naquela política do orgulhosamente sós, etc. Não é? Ao passo que, a partir do 25 de Abril, a partir da implementação do sistema democrático e agora se compararmos com as notícias nos jornais do ano 2000, 2010, 2020, já temos a afirmação de uma identidade nacional que se vai afirmando de maneira diferente, com um posicionamento geoestratégico, geopolítico completamente diferente. Portanto, o jornalismo vai contribuindo para isto, não é? Para manter viva a história do país e para acompanhar a forma como se vai moldando a identidade nacional. Eu acho que isso é um papel decisivo também que devemos reconhecer que é desempenhado pelo jornalismo. As perguntas seguintes têm a ver com a sua percepção da qualidade e da confiança que deposita nos meios de comunicação. Portanto, a primeira pergunta é: confia nas notícias produzidas por jornalistas profissionais? E em que meios confia mais? Isto vai retomar um bocadinho algumas coisas que já discutimos antes, mas esta questão da confiança, era importante termos a sua percepção sobre isto também. Sim. Profissionais, jornalistas profissionais. Jornalistas profissionais, sim. Os jornalistas estão sujeitos a um código deontológico. E, portanto, eu acredito e valorizo aqueles jornalistas que demonstram um posicionamento respeitador desse código deontológico. Essa é, desde logo, uma premissa para se estabelecer essa relação de confiança no jornalismo produzido pelos profissionais. Isso por um lado. Mas, por outro lado, eu tenho esse posicionamento, como dizia há pouco, de considerar que nada nem ninguém nos pode dar uma visão totalmente objetiva e factual da realidade. Tudo aquilo que se transmite acerca da realidade é a percepção que alguém teve dessa realidade.
E, portanto, como dizia também há pouco, eu acho que a grande vantagem, o grande benefício da nossa sociedade é podermos confrontar diferentes fontes de informação. Portanto, a existência de pluralismo, a existência de diversidade é, na minha opinião, o maior garante de que possamos depositar confiança naquilo que é a informação que nos vai chegando. Porque do confronto entre as diferentes fontes, nós vamos percepcionando quais são os denominadores comuns, quais são os aspectos de abordagem diferente ou de percepção diferente, que os jornalistas nos transmitem acerca de um determinado assunto, e do confronto dessas fontes vamos formando a nossa a informação que registamos. Não é? E creio que estas são as melhores condições para assegurarmos alguma confiança na informação que nos chega. Há algum meio em que confie mais? Em detrimento de outros, eventualmente? O jornalismo profissional, tanto é exercido em todos os meios, não é? É exercido na imprensa, na rádio, na televisão. É claro que alguns desses meios estão mais condicionados e mais pressionados pelo imediatismo da transmissão da notícia, que é o que acontece na rádio, que é o que acontece na televisão. E, portanto, nesse sentido, eu diria que o jornalismo, especialmente o jornalismo mais clássico, permitirá melhores condições para que o jornalista possa produzir uma informação mais ponderada, mais refletida, tempo, com mais tempo, justamente. Embora a questão do online, atualmente, acabe por interferir neste posicionamento dos diferentes órgãos de informação. Mas isto para dizer que, então, talvez o jornalismo escrito, a imprensa, seja aquele no qual eu deposito que a informação possa ter sido elaborada, deposito a expectativa e a confiança de que a informação possa ter sido elaborada de forma mais ponderada, refletida, com mais tempo. E esta confiança mudou ao longo do tempo ou é uma sensação que já tem e ainda se mantém agora? Ou houve alguma alteração? A alteração tem que ver com o digital e o jornalismo online, não é? Porque, como dizíamos há pouco, todos os meios de comunicação, não só a televisão, não só a rádio, mas também agora os títulos da imprensa escrita, tendo as suas versões online, estão sujeitas ao mesmo tipo de imediatismo. E, portanto, isso já pode constituir alguma alteração, certo, na medida em que eu procurarei aguardar sempre por algum tempo mais de confirmação daquelas notícias que são veiculadas no imediato. Portanto, se há alguma interferência ou se há alguma evolução relativamente a essa relação de confiança com os mídias, tem que ver com isso. Aquelas notícias que são divulgadas mais no imediato do acontecimento, sim, eu tendo a aguardar um pouco mais por confirmações. Costuma ler notícias partilhadas por amigos nas redes sociais ou por pessoas que não conhece? Se alguém lhe encaminhar uma notícia, algum amigo, alguma pessoa em quem confia, lhe encaminhar uma notícia, vai realmente dar crédito àquela notícia? Se for encaminhada por uma pessoa que eu conheça, do meu círculo de amizade, sim. De outro modo, não. Ok, muito bem. A pergunta seguinte tem a ver com fake news, não é? Ou desinformação. Portanto, a pergunta seria: acha que as redes sociais facilitam a disseminação de notícias falsas ou manipuladas, ou podem ajudar na sua disseminação? Sim. Aliás, tenho uma visão muito crítica das informações transmitidas através das redes sociais, porque não estando sujeitas à regulação, não sendo emitidas por profissionais credenciados, como falávamos há pouco,
são muito mais suscetíveis de serem falsas, de não corresponderem à verdade, de terem intenções que não são intenções corretas ou positivas. E, portanto, eu mantenho um certo distanciamento crítico desse tipo de A pergunta seguinte é bastante redundante, mas se calhar só mesmo para ficarmos com a sua impressão mais global. Portanto, a pergunta seria: considera que é importante acompanhar notícias regularmente? Deduzo que sim, não é? De tudo que temos estado a conversar. E em que medida isso é benéfico para as pessoas e para a sociedade? Isto é que seria um bocadinho... É muito benéfico para as pessoas, para a sociedade, esse consumo regular da informação. Porque, de facto, o jornalismo contribui para uma opinião pública informada, esclarecida, para que se aumentem os níveis de cidadania ativa portanto, para que a democracia portuguesa se consolide, para que os governantes tenham índices de responsabilidade mais altos e padrões de conduta ética mais exigentes. Tudo isso pode ser como que pressionado pela opinião pública, não é? Acompanhado, pelo menos, pela opinião pública. E o acompanhamento regular dos mídias, dos órgãos de informação, é também importante para isso. Gera mais informação, um posicionamento mais esclarecido sobre os temas da atualidade na sociedade portuguesa, um envolvimento cívico também maior e, portanto, tudo isso são aspectos muito positivos. Ok, vou saltar 3 perguntas, porque de facto já as antecipamos, estão respondidas. A pergunta seguinte tem a ver com a possibilidade de ter vivido em contextos sociais ou geográficos diferentes e, se isso tivesse acontecido, se notou diferenças no acesso à informação. Não sei se é o caso quando falamos do percurso. Sim. Sim? Eu não vivi fora do país na perspectiva de expatriado ou imigrante ou por períodos longos, mas no meu percurso profissional várias vezes vivi alguns períodos fora de Portugal. Na Europa, nos Estados Unidos, por períodos de 1 mês, 2 meses, 3 meses. E nessas vivências realmente apercebi-me de modos de vida e de hábitos de consumo e de, enfim, características da opinião pública nos diferentes países, níveis de intervenção de cidadania também. Especialmente em determinados países da Europa Central e também nos Estados Unidos, são diferentes dos nossos. E aí considero que realmente o acesso à informação e o interesse da população pela informação e pela intervenção cívica, pelo envolvimento cívico ativo de que falávamos, será talvez ainda maior do que aquele que se verifica em Portugal. E eu acho que isso é uma mensagem que é muito importante. As pessoas ligadas à comunicação e em contacto com os jovens, como é o nosso caso, por exemplo, aqui na Universidade, darmos um contributo o mais decisivo que possa ser para que realmente os jovens acompanhem os temas e que se envolvam civicamente. Isso dá-me uma boa transição para a pergunta seguinte, que é: como vê a forma como os jovens, mais novos do que nós, não é? Se informam hoje? Portanto, acha que estão menos envolvidos do que no seu tempo? Portanto, isto, quem tem filhos provavelmente tem uma opinião sobre esta questão. Não sei. Eu deposito muita esperança de que o facto de nós termos em Portugal atualmente uma geração que é uma geração muito qualificada, dos jovens, deposito a esperança de que isso seja acompanhado de um desenvolvimento do espírito crítico e da análise crítica daquilo que nos rodeia.
E nesse sentido, espero que os jovens tenham essa capacidade de analisar criticamente aquilo que os rodeia, porque sendo uma formação com muitas qualificações, com qualificações académicas avançadas, terão obtido formação que lhes permite ter esse tipo de visão e de percepção das coisas e de abordagem das coisas. Sendo assim, de facto, eu acho que os jovens têm condições para estar informados e têm acesso a fontes que lhes permitam estar esclarecidos. Por outro lado, também é inegável que as redes sociais, o imediatismo, um certo contágio de informação e de alguns elementos que se vão tornando preponderantes na sociedade e que vão contaminando tudo e todos, possa ter um efeito relativamente aos quais os jovens possam ter alguma dificuldade em se distanciar e em ter essa tal abordagem crítica. Por isso, enfim, o consumo das redes sociais aconselha a que os jovens não percam essa mesma capacidade de analisar criticamente o que os rodeia. Ok. Agora, as perguntas de conclusão mesmo são apenas duas. Portanto, a primeira, acredita que o jornalismo atual cumpre bem o seu papel? Isto não é fácil de responder. Não é uma pergunta de fácil resposta. Mas, mais uma vez, eu deposito a confiança no cumprimento do código deontológico por parte dos jornalistas, assim como também acontece o mesmo relativamente a outras profissões, não é? Esses códigos são códigos de conduta, são códigos de posicionamento ético, moral, e uma vez que isso seja observado, depositamos confiança nesses nossos colegas que são profissionais de outro ofício, mas que têm toda essa relevância, como falávamos há pouco, para a sociedade portuguesa, como é o que acontece com o jornalismo. Portanto, eu deposito essa confiança, não é? Nos jornalistas e no cumprimento da ética e da deontologia da profissão. Ok. Há mais algum ponto que nós não tínhamos falado e que lhe parece importante salientar? São muitas perguntas, mas não cobrem a totalidade da imensidão da área, não é? Não sei se há mais alguma coisa que gostasse de acrescentar ou se isto resume a sua perspectiva sobre este assunto. Sim? Acho que resume. Ok. Sim. Bom, então, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela disponibilidade para estar aqui connosco e dou por encerrada a entrevista.